Olá, bem-vindos a mais um podcast Compliance for Us da LF Nóbrega Compliance Education. Hoje estou aqui com a Juliana Filetti, a minha sócia, para a gente trazer aí uma conversa sobre um tema bastante, e nunca sai de moda, né? De voga, talvez seja o termo, assédio e discriminação. Bem-vinda, Ju. Obrigada, Luiz. Já me fazendo passar vergonha logo de manhã. A gente está aqui, mesmo isso sendo atemporal, estamos falando agora de manhã. Vamos lá falar um pouquinho desse tema, que é um tema cabeludo, mas normalmente quando a gente traz temas de assédio, discriminação, inclusão para dentro de ambientes corporativos, a gente sempre tenta trazer de forma mais leve para que realmente haja engajamento e haja essa retenção de todo esse conteúdo de forma bem mais leve. Vamos falar um pouquinho disso então. Verdade. Bom, e como já está virando, né, tradição aqui do nosso podcast, a ideia é que a gente faça a discussão, né, começando talvez no pontapé inicial, através de uma notícia. Né? Essa notícia é do jornal Valor Econômico, né? Já falei em outros podcasts que é uma fonte de informação bastante utilizada aqui no nosso escritório. E isso vem de uma notícia de lá, no mês de abril, e a notícia é: Vale, né, a famosa empresa Vale, aperta o cerco contra assédio e discriminação. E a notícia traz que a Vale desligou no ano passado 157 funcionários por violação ao Código de Ética e Conduta da companhia. Desse total, 11 demissões foram de atos de assédio sexual e outros 3 de discriminação. Esse número, ressalta a notícia, ele decorre aí do esforço da mineradora para ter um ambiente interno mais diversificado. Bom, vamos discutir um pouquinho, Júlio, depois a gente vai, né, navegando na notícia. Eu sei que tem alguns temas até polêmicos que a gente vai trazer aqui o nosso posicionamento, mas um posicionamento com bastante leveza e para a gente trazer essas opiniões. Mas é um número relevante, né, Ju? 157 e por violações do Código de Ética e Conduta. Não tem outra fundamentação. É expressivo, apesar do número de funcionários da Vale, é expressivo, né? Eu acho que quando a gente fala de assédio, discriminação, Luiz, eu acho que independente da quantidade, isso é expressivo. A gente está falando de 2022, né? Estamos totalmente evoluídos, assim, inclusive as informações elas estão muito rápidas e muito céleres, né? Chegando até a gente, e 157 pessoas, podia ser 2. Se a gente está falando de assédio sexual, como falou aqui, ou uma discriminação, como eles colocaram aqui, 2 pessoas já seria um volume suficiente para a Vale ficar de cabelo em pé. A Vale e qualquer outra corporação. Mesmo porque a gente está falando do quê? Vamos trazer primeiro o primeiro tema, assédio sexual. Será que todo mundo sabe o que é um assédio sexual? Será que dentro da Vale, no código de conduta da Vale, que eu sinceramente uso muito como referência dentro do nosso escritório, né? O código de conduta da Vale é um código de conduta muito bem formatado. Será que ali está escrito sobre o que é um assédio sexual? Quais os desdobramentos de tudo isso? O porquê que a Vale, né, que é da notícia, né, o que a gente está falando aqui da notícia, o porquê que a Vale, ela não reforça atos de assédio sexual ali dentro? Então, é independente da quantidade de colaboradores ali que foram desligados, eu acho que qualquer quantidade já é expressiva pensando nesse tema. Tem um trecho, né, aqui, uma aspas dentro da notícia, da vice-presidente executiva de pessoas da Vale, que ela diz o seguinte: a gente não tolera assédio nem discriminação. A gente tolera que as pessoas possam errar e se desculpar. Agora, discriminação e assédio não são toleráveis. E no momento em que você declara isso para todas as pessoas, todos sabem. Ou seja, o que ela está dizendo? Você trouxe a notícia, né, do que está explícito dentro do Código de Ética e Conduta. Está. Então, a partir do momento que a gente não tolera e as pessoas
tem esse ato, eu vejo aí até uma contundência de demitir pelo simples ato da violação do Código de Conduta. Simples ato no sentido que é assim, não é vinculado a uma CLT, a uma outra legislação, não. É uma legislação interna e demite-se, né? Até eventualmente correndo riscos na área de uma seara trabalhista, né? Da Justiça do Trabalho. Mais contundente, né? Gostei. Com certeza, eu concordo. Uma coisa que pensando aqui no que ela falou, né, a gente não tolera o assédio nem a discriminação, a gente tolera que as pessoas podem errar, né? Agora, voltando inclusive no assédio, será que um assédio, ele é considerado um erro, Luiz? Eu não concordo que ele possa ser considerado um erro. E eu vou falar o porquê. Quando a gente fala de um assédio sexual, aliás, vamos trazer um outro contexto aqui. Quando a gente fala de um assédio moral, para ele ser caracterizado como um assédio moral, ele precisa ter recorrência, né? Então ele precisa acontecer algumas vezes para que ele seja considerado um assédio moral. Um assédio sexual, que é um dos temas que está trazendo aqui no jornal, no Valor, o assédio sexual não precisa ter recorrência. Ele basta acontecer uma única vez. Ou seja, na minha opinião, como consultor e como profissional, ele não é um erro. Ele foi não planejado, mas se houve a ação, é porque a pessoa que promoveu essa ação, ela queria fazê-la. Né? Então, mas isso é aquilo que a gente falou. A gente sempre vai trazendo aqui as nossas opiniões para que elas sejam discutidas. E aí, quando a gente fala também, trazendo aqui que dentro do Código de Conduta da Vale existe alguns princípios a serem seguidos e provavelmente esse tipo de princípio da não tolerância de um assédio sexual e discriminação seja aspectos inegociáveis, que eu sempre gosto de trazer isso, né? Inegociáveis dentro de um Código de Conduta, a gente precisa fazer o que para que isso seja reforçado dentro de uma cultura organizacional? Mostrar para quem está ali com a gente que isso realmente é intolerável. E eu acredito que seja isso, né, que a Vale faça, que é da forma como ela vem trazendo dentro dessa reportagem aqui da Valor. E um outro aspecto que é interessante é que quando se deixa claro isso, né, a gente não conhece os detalhes, né, do sistema de integridade e compliance, né, gestão e compliance da mineradora, mas esse deixar claro, eu imagino que isso seja feito desde a integração, né? Então, através de um tempo de integração, através depois de treinamentos recorrentes, né, comunicações internas que deixam claro essa cultura da não tolerância. E isso também ganha força num outro dado que tem aqui na notícia, quando ele traz que a empresa teve lá em 2021 6.248 relatos entre denúncias, consultas e reclamações, com 3.014 ações corretivas. Isso demonstra aí um meio de comunicação, ali, um canal de denúncia bastante eficiente, ativo e bastante, com muita credibilidade. Porque atingir esse número de relatos significa que realmente o canal é reputado pelos colaboradores como um canal que tem credibilidade. E a partir do momento que você tem aí quase 50% desses relatos com ações corretivas, é uma mensagem clara de que, olha, fala com a gente que nós vamos investigar e, se for necessário, nós vamos puxar a orelha de quem fez, né? E também, né, como diz o início da notícia, foram 157 desligamentos dentro, imagino que dentro desse universo dessas 3.000 ações corretivas. Então, assim, uma mensagem que realmente, aqui não. E que a gente provê, né, os esforços para que isso seja o quê? Trazido em excelência todas essas investigações. E eu acredito também, Luiz, já acrescentando uma coisa que a gente também sempre usa aqui dentro do escritório quando a gente fala de canal de denúncias, é que ele pode ser sigiloso. Deve, né, ser sigiloso. O que a gente precisa fazer quando a gente tem um canal de denúncias? E para que a gente receba realmente reportes nesse sentido, desse teor. Porque quando a gente fala de assédio de discriminação, o que acaba acontecendo?
ou a gente que está sendo assediado ou discriminado, a gente acaba não conseguindo ter voz para chegar, né? Ou então ficando até um pouco acanhado, um pouco envergonhado de ter sofrido esse tipo de ação e não conseguir chegar até ali. Por vergonha, muitas vezes isso acontece, e também porque às vezes as empresas, as corporações podem até ter um canal, mas talvez eles possam não ser sigilosos. Por exemplo, me mande um e-mail, esse e-mail pode me identificar, né? Então eu já falo assim, não quero mais. Ou então o que acontece muitas vezes, as pessoas que veem, né, esse tipo de ação através de um colega que esteja sofrendo, também fica assim, será que isso é um assédio? Será que isso é uma discriminação? Então, trazendo de novo o que é um canal de denúncias, é importante que ele seja um canal de denúncia sigiloso, ou seja, que ele preserve o denunciante. E outra coisa, que ele explique muito bem o que é o tipo de reporte que você está fazendo ali, para que você saiba o que você está denunciando, de que forma você pode denunciar, o que você precisa colocar ali dentro, porque todas as informações que você está colocando ali dentro, elas têm que ter cunho verídico, né? Para que realmente essas investigações sejam aprofundadas, que elas sejam investigadas e que elas tragam um feedback positivo depois. Isso são requisitos, né, muito importantes dentro de um canal de denúncia. Agora, dentro dessa proposta do artigo aqui, que ele não tolera, né, discriminação, assédio, existe um movimento, né, na mineradora, que eu queria trazer a discussão, talvez seja um pouco polêmico, mas que eles têm um planejamento de metas ousadas de diversidade, é o que traz a notícia. E um dos principais objetivos é a antecipação em 5 anos da meta de dobrar o número de mulheres na força de trabalho. Inicialmente, né, entre os funcionários da empresa deveria passar de 13 para 26 em 2030. Esse prazo foi antecipado para 2025. Aqui, João, eu queria trazer de uma forma bastante séria essa questão e honesta, né, de nossa parte, minha e sua, as nossas opiniões com relação a isso. Né? Eu particularmente, você sabe disso, aqui no escritório, né, só trabalhamos com mulheres, né, já tivemos um volume maior ou menor, mas assim, só mulheres. Né? Então, isso é uma situação que não foi deliberada. A gente não planejou trabalhar só com mulheres aqui no escritório. Isso foi uma situação que aconteceu, ou seja, nós fizemos processos seletivos, tivemos currículos de homens, de mulheres, tivemos currículos aqui de pessoas que eram homossexuais, inclusive, e nenhum deles foi preterido por ser homossexual, ou por ser homem, ou por ser mulher. As contratações elas vieram por quê? Por qualidade e mérito. Então eu queria entender um pouquinho, né, a sua opinião com relação a isso. Né? A gente deve, né, como diz aquele programinha, né, custe o que custar, né, o CQC, a gente deve, custe o que custar, ter metas de inclusão e muitas vezes vou até fazer uma provocação no sentido inverso. Talvez a gente deva preterir, né, voltando ao foco aqui da notícia, então vamos preterir homens só para ter metas de inclusão de mulheres? Qual que é a sua opinião sobre isso? Bom, vamos lá. Eu acho que isso realmente é um assunto bem polêmico, atualíssimo, pensando hoje no compliance, que a gente tem hoje o 10º pilar de compliance, né, que é de diversidade e inclusão. E a minha opinião é sempre assim, quando a gente fala de diversidade e inclusão, não acho que a gente tenha que preterir, eu acho que não é nesse sentido que a gente tem que fazer. Aqui no escritório, o que eu sempre falo? Muitas vezes a gente traz os valores na hora de uma contratação do que até mesmo a técnica, né? Porque a técnica você consegue ir trazendo conforme a experiência de um profissional, né? Isso dependendo de cada função. Vou trazer aqui a reportagem que eles falam que as tarefas de operação de máquinas pesadas e direção de caminhões, inclusive, eles estão trazendo as mulheres para esse tipo de função. Concordo que eles tenham que abrir para mulheres? Eu concordo, precisa sim.
no sentido de você também pode participar dessa função, você também pode estar aqui pilotando um caminhão, mas isso, você vai poder fazer isso desde que você seja apta a. Aí, aonde que vem para mim o problema? Então, eu abro para que uma mulher, né, possa ocupar uma vaga de motorista de caminhão, mas ao mesmo tempo eu preciso entender se ela tem essa técnica e caso ela não tenha, a inclusão, ao meu ver, vem. Vamos prover a técnica então. Então, se eu quero que ela ocupe essa vaga, então eu preciso ensiná-la com excelência para que ela também cumpra os requisitos e entregue o resultado, ou seja, que ela cumpra em 100% o trabalho que eu estou oferecendo para ela. Então eu não acho que a gente tem que preferir uma coisa ou outra, mas eu acho que se a gente quer fazer essa inclusão, seja de mulher, seja de pessoas mais velhas, seja de idosos, seja de pessoas mais novas, enfim, se a gente quer trazer esse nicho para dentro de um ambiente de trabalho, a gente tem que prover a técnica também. Pensando numa mulher, não quero que vocês me interpretem de outra forma. Espero que vocês entendam e eu estou aberta também para que vocês tragam os questionamentos. Quando a gente fala de mulher e de homens, a gente também vê a parte de força física. Então, existe algumas funções que é óbvio que elas não vão, que uma mulher em si, dependendo da força física, ela não vai conseguir cumprir. Será que isso a gente também não tem que levar em consideração? Entendeu? Eu sempre gosto de trazer, quando a gente fala também de diversidade e inclusão, um exemplo que eu uso inclusive nas aulas. Se eu tenho uma companhia aérea, vamos lá pensar num voo, numa companhia aérea que a gente tem as aeromoças ali, como que chama? Os comissários. Comissárias de bordo. Fala pra mim, dentro de um avião, que eu acho cúmulo do absurdo a gente na classe econômica, né, ficar num espaçozinho tão pequenininho. Todo mundo, nossa, viajar de avião é o máximo, eu não gosto, por causa do espaço. Como que um cadeirante, por exemplo, pode trabalhar como comissário de bordo? Não há espaço suficiente para que eu tenha um cadeirante transitando naqueles corredores. E aí eu posso, por exemplo, falar que uma empresa, uma companhia aérea está sendo discriminatória na contratação? Eu não acho que a gente possa falar isso. Concorda, Luiz? Eu vejo que assim, esses temas precisam ser bastante filtrados, né? Então, não é uma questão de uma limitação física que possa impedir necessariamente pela condição em si, porque hoje a gente vê adaptações nas ruas, nos hotéis, enfim, a gente vê isso tudo. Então, não é a condição em si, mas talvez uma determinada função, ela tem alguns pré-requisitos, né? Dentro do universo aí das companhias aéreas, eu não tenho como ter um piloto que tenha uma deficiência visual. Concordo. Né? Então, assim, não é questão de discriminação. Concordo com você. O trânsito interno de uma aeronave é muito restrito do ponto de vista físico, né? O espaço, e realmente ele impede que um cadeirante possa transitar ali para servir. Agora, isso não poderia ser eventualmente um problema, né, dentro de uma coisa maior. Aqui né? no nosso escritório, por exemplo, não teria impedimento nenhum. Eu participei de uma feira de games com o meu filho, né, antes da pandemia, foi no final de 2019, e foi muito legal que a recepção lá no Expo Center Norte, né, a recepção no trajeto, a gente recebia uns folders de informação, eram com pessoas que tinham algum tipo de deficiência. Então, muitos cadeirantes distribuindo panfletos, assim, simpáticos, né? A gente pedia informação, eles dando, então, depende muito do tipo de trabalho também. E essa questão, como você colocou, da mulher, eu também concordo que a gente tem que entender perfis, né? Então, uma força física. Eu vou dar um exemplo que sempre vem à minha cabeça quando a gente fala dessa conquista de espaço das mulheres no mercado de trabalho. Uma função que todos conhecem, que era predominantemente ocupada por homens, frentistas de posto de gasolina, né? Homens, na sua predominância absoluta no passado. Hoje você já vê muitas mulheres atuando nesse segmento,
E assim, com as mesmíssimas habilidades, né? O frentista, via de regra, além de abastecer o carro, o que ele faz? Né? Quer que eu dê uma olhada no óleo? Precisa que lave o vidro, né? Precisa que calibre o pneu. A mulher pode executar isso? Pode. Não é uma questão de força física. Já você, de repente, pode ter uma outra atividade que tem uma necessidade da força física e aí você talvez tenha um ambiente que tenha mais homens. Eu posso ter uma mulher que tenha condição? Sim, não é a regra. Então eu vejo que dentro de qualquer função, né, eu concordo com você, o que tem que ter é a adequação do perfil e das habilidades àquele tipo de atividade. Ponto final. E só assim, para concluir toda essa parte de diversidade e inclusão, então, eu acho que quando a gente fala de inclusão, não é você cumprir o volume, né? Então, por exemplo, a empresa precisa ter 30% de profissionais com algum tipo de deficiência física, ou racial, ou mulheres. Eu acho que não é você cumprir, né, o volume, é você realmente colocar a pessoa ali dentro e treiná-la e capacitá-la para desenvolver a função que ela vai cumprir. Isso é inclusão. Inclusão não é cumprir meta, gente. Concordo. Muito bom, Ju. Acho que a gente falou bastante e lembrando, né? Esse podcast está disponível aí no Spotify, está disponível no YouTube e nós gostaríamos demais que você opinasse, né, no que a gente está falando, né? Você concorda, você não concorda, qual é a sua opinião? Fala com a gente também, né? Você tem visto que as empresas estão preocupadas com isso genuinamente ou as empresas estão, né, fazendo aí um charme, fazendo para inglês ver, estão dizendo aí que só são de inclusão, etc., só no papel. Fala com a gente, né? A gente falou aqui da Vale, mas tem tantas outras empresas propagando essas bandeiras por aí. A sua, por exemplo, onde você trabalha. Né? Desafio você a compartilhar com a gente a sua experiência. Beleza? Perfeito, então. Ju, obrigado por esse bate-papo. Obrigada, a gente até se mais. vê nos próximos podcasts, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.